De repente, aqui está você, no meio do oceano. É sem fim, mas você não pode vê-lo, porque há uma névoa espessa ao seu redor. Nuvens densas escondem um enorme, mas fraco sol. É dia ou noite? Impossível saber. A névoa cinza encobre tudo ao seu redor. Você está sozinho. Mesmo que tente nadar para baixo, depois de várias horas, ainda não conseguirá ver o fundo do oceano. E esse é um típico planeta aquático. Eu sei, sou meio obscuro, mas não é tão ruim assim. Esses mundos aquáticos são mais interessantes do que parecem. Então vamos olhar mais de perto. O planeta Oceano é um planeta que consiste, como você deve ter adivinhado, principalmente de água, gelo e talvez algumas rochas. Pense nos oceanos da Terra, profundezas apavorantes, a Fossa das Marianas e tudo mais. E agora, você consegue adivinhar quanto espaço toda a água da Terra ocupa? 0,025%. Exatamente. Então, tente imaginar um mundo com 40, 60% de água. Se você mergulhar, a profundidade pode ultrapassar 96 quilômetros. Comparado a isso, a profundidade de 9,6 quilômetros da nossa Fossa das Marianas não parece nada. E sim, a pressão será enorme. Pode atingir até 20.000 atmosferas terrestres. Esmagador. Pode parecer assustador, mas ainda seria ótimo descobrir mais sobre esses planetas. De acordo com os cálculos dos cientistas, pode haver muitos deles apenas em nossa galáxia. Bem, não precisa ir muito longe. Você pode encontrar esses carinhas aquáticos até mesmo em nosso sistema solar. Não planetas, é claro, mas luas. Júpiter tem Ganímedes e Calisto, e Saturno tem Titã e Encélado. O oceano pode chegar a cerca de 30% da massa dessas luas, embora não esteja claro se esses oceanos são cobertos por uma espessa crosta de gelo. Mas descobrimos alguns planetas oceânicos. Isso porque as condições para que esses planetas possam existir são muito específicas. Por exemplo, este planeta deve estar em algum lugar 6 a 8 vezes maior que a Terra. Se for menor, terá uma superfície rochosa. Se for maior, se transformará em um gigante gasoso. Ao mesmo tempo, deve estar na zona habitável de sua estrela, um pouco mais longe, e o planeta imediatamente se transforma em um gigante gelado ou uma super terra fria. Então sim, esses caras são muito exigentes. Começamos a explorar esses planetas na década de 1970. Desde então, encontramos apenas alguns deles, mas ainda assim, eles são muito interessantes. Temos Gliese 1214b, o primeiro planeta oceânico que foi descoberto. Inicialmente, os cientistas notaram apenas um pequeno ponto escuro. Depois perceberam ser a estrela anã vermelha Gliese 1214. Uma estrela normal e completamente comum que é 5 vezes menor que o nosso Sol e 300 vezes mais escura. Os cientistas não se preocupariam nem um pouco com isso. Mas em 2009, eles notaram que esta estrela tem um único planeta. E este planeta se revelou bastante estranho. Esta super-terra era 2,5 vezes maior que a nossa Terra e 6,5 vezes mais pesada. Mas ao mesmo tempo, tinha uma densidade muito pequena e aproximadamente a mesma gravidade do nosso planeta. Em outras palavras, quase não havia pedras e metais nele. Mas também não era um gigante gasoso. Então só restava uma opção: ser coberto de água e gelo. E foi assim que descobrimos o primeiro planeta oceânico. Bem, na verdade, apenas assumimos que ele consiste em água. É o que dizem os cálculos matemáticos. Na realidade, este planeta é bastante estranho. É difícil de explorar e até agora, os cientistas não conseguiram encontrar nada lá. Nem hidrogênio, nem hélio, nem água, nada. Isso porque a camada externa da atmosfera deste planeta é muito densa e esconde completamente a sua composição. Mas mesmo assim, provavelmente é um mundo aquático. Gliese 1214b está muito próximo de sua estrela. Está a apenas 0,014 unidade astronômica de distância, o que é menor que a distância entre a Lua e nós. Um ano lá dura cerca de 36 horas, e as temperaturas, para dizer o mínimo, são simplesmente selvagens. Os cientistas sugerem que a temperatura média pode atingir de 120 a 280 graus Celsius. Caraca, que calor! Você se lembra da descrição assustadora do início? Bem, na verdade, passar um tempo no Gliese 1214b seria um pouco diferente. Algo tipo nadar em uma caldeira a vapor. Por causa dessas temperaturas colossais, o oceano na superfície estará constantemente em um estado próximo à ebulição, sem realmente chegar lá. Então, imagine como seria descer até a superfície deste planeta, voar entre as nuvens de vapor e então, de repente, chegar na água. Quê? Mas quando cheguei aqui? Seria assim, pois a fronteira entre vapor e água em Gliese 1214b
deve ser muito tênue. Claro, seria impossível nadar até o fundo desse oceano, mas o mais provável é que esse fundo seja coberto por uma camada muito espessa do chamado gelo quente. É semelhante ao gelo normal, mas não se importa com as leis da física, então simplesmente não derrete, mesmo em temperaturas enormes. E a espessura desse gelo pode chegar a 5.000 quilômetros. Então é isso para o assustador Gliese 1214b e nenhum Airbnb à vista. Agora, embora não possamos garantir 100% que ele seja um mundo aquático, ainda temos outro candidato para esta posição. Um planeta recém-descoberto chamado TOI 1452b, localizado na constelação do Dragão, está a quase 100 anos-luz de distância de nós. Foi descoberto usando o telescópio TESS por um grupo de pesquisadores da Universidade de Montreal. Este planeta também pertence à classe das superterras. Ele é 7 vezes maior que o nosso planeta, mas 48 vezes mais pesado. Novamente, tudo isso está em uma densidade muito baixa. Por isso, os cientistas sugeriram que pode ser quase completamente formado por oceanos. Aqui tivemos um pouco mais de sorte. Este mundo não será apenas uma poça gigante e um pouco de gelo espesso. Neste planeta, provavelmente existe uma superfície rochosa nas profundezas da água, como nos oceanos que conhecemos. Mas não fique muito animado. As semelhanças acabam por aí. TOI 1452b também orbita uma pequena anã vermelha. Não apenas uma, mas 2 pequenas estrelas. Ao mesmo tempo, se o planeta anterior estava perto do seu Sol, este, ao contrário, está muito, muito longe. 2,5 vezes mais distante de suas estrelas do que Plutão está do Sol e se move em grande velocidade. Um ano dura apenas 11 dias. Mas ainda não sabemos muitas coisas sobre ele. Provavelmente obteremos novas informações quando os cientistas observarem pelo telescópio James Webb. Bem, é isso. Temos que dar tempo ao tempo. Você esperava outra coisa? Tá bem, sei qual é a pergunta que mais te incomoda. Pode existir vida? Bem, esta é uma pergunta difícil. Todos sabemos que a água significa vida e, além disso, esses planetas estão nas zonas habitáveis de suas estrelas. Então, potencialmente, sim, pode haver vida. Não uma civilização completa, é claro. Mas bactérias, peixes e alguns monstros gigantes assustadores. Quero dizer, por que não? No entanto, isso é muito improvável. A água por si só não é suficiente para gerar vida, embora seja muito importante. Também são necessários alguns microelementos e minerais e, infelizmente, para a maioria dos planetas aquáticos, a composição consistirá apenas em água e gelo muito espesso. Não haverá nenhum mineral lá. Mas não desista! Ainda existe alguma probabilidade. Em primeiro lugar, existem os meteoritos e cometas. Quanto mais eles colidirem com o planeta, maior a probabilidade de trazerem os minerais necessários para o oceano e, assim, a vida começar. Em segundo lugar, o TOI 1452b realmente contém esses minerais. Sim, não sabemos a que profundidade o fundo rochoso fica localizado, mas, se ele existe, certamente algo poderia ter se originado lá. Vamos torcer para que as novas pesquisas com poderosos telescópios nos permitam descobrir a verdade. E, quem sabe, talvez um dia possamos visitar um planeta assim. Esse planeta é tão leve quanto aquele pedaço de algodão grudado no seu suéter. No mundo científico, ele é chamado de WASP 1993b, mas vamos chamá-lo de Planeta Algodão Doce. Ele está localizado a cerca de 1.200 anos-luz de distância de nós. É claro que nunca o veremos com nossos próprios olhos, mas os cientistas afirmam que o planeta Algodão Doce é praticamente o primo maior e mais volumoso de Júpiter, 50% mais maciço. Ele tem uma densidade extremamente baixa combinada com outros fatores, como a alta temperatura e o brilho infravermelho de sua estrela hospedeira, que o tornam especial. Pode dar um close aqui, por favor? Obrigado. Está vendo como ele é fofo? Certo, agora você entende que seria impossível ficar em pé nessa superfície. De qualquer forma, não é sempre que se encontra algo como o WASP 1993b em uma festa planetária. Esses planetas podem ser fofos porque eles estão sendo cozidos por suas estrelas-mãe, inchando como um marshmallow que viu muita ação na fogueira. Mas o problema é que se você está tão perto da sua estrela e é feito principalmente de um coquetel de hidrogênio e hélio, você não vai manter o inchaço por muito tempo. É como tentar segurar um balão durante um furacão. Exoplanetas como esse fofinho aqui são muito raros, mas há também o WASP 107b, que parece ser fofinho. Esse planeta está a 200 anos-luz de nós e escolheu a constelação de Virgem como sua residência oficial.
De uma certa perspectiva, pode-se dizer que esse planeta é um imitador da Terra. Ele tem hélio e sua atmosfera contém dióxido de enxofre. Há alguma semelhança, com certeza, mas o WASP-107b tem a densidade de um marshmallow. Isso significa que podemos bisbilhotar através de sua atmosfera mais facilmente do que com um peso pesado como Júpiter. Os cientistas ficaram muito surpresos quando olharam através de seus superóculos espaciais, a câmera Miri do telescópio espacial James Webb. Eles avistaram nuvens feitas do material que constrói praias, silicato, ou como você deve conhecer, areia. Imagine castelos de areia no céu. Essas nuvens de areia estão na suíte da cobertura da atmosfera da WASP-107b, onde o termostato registra uma brisa de 500 graus Celsius. Normalmente seriam necessários 1000 graus Celsius para cozinhar esse tipo de nuvem. Por isso, os cientistas estão se perguntando como essas nuvens granuladas foram parar lá em cima. Acontece que o WASP-107b pode estar executando seu próprio ciclo de água arenosa, mas com silicatos escaldantes em vez de H2O. As partículas de silicato são arrastadas dos níveis inferiores escaldantes por algum tipo de elevador cósmico. Depois esfriam, se juntam como nuvens e borrifam uma garoa de silicato. No entanto, ninguém está levando o protetor solar para esse tipo de tempestade de areia. Agora veja essa família de planetas Kepler localizada no sistema estelar Kepler 51. Esse pacote de 3 planetas cósmicos está a cerca de 2.400 anos-luz de distância, parecendo enorme, mas com a mesma densidade do seu favorito. E é algodão doce mais uma vez. Os cientistas estão investigando de que são feitas essas delícias espaciais. Eles acreditam que esses planetas são grandes balões de gás hidrogênio-hélio com uma generosa camada de névoa de metano. Além disso, parece que esses planetas podem estar passando por uma redução cósmica. Agora vamos falar sobre um planeta chamado Mascara 5b. Não, ele não se parece com um daqueles tubos de cosméticos da gaveta da sua mãe. Os cientistas dizem que esse é um dos planetas mais quentes já descobertos. Eles o chamam de Júpiter ultraquente, mostrando seu tamanho impressionante, quase 2 vezes maior que o nosso próprio Júpiter. A temperatura diurna é de cerca de 2.700 graus Celsius, enquanto a noturna chega a 2.300 graus Celsius. Não há chance de qualquer tipo de vida sobreviver lá fora. Na verdade, essa é a segunda temperatura noturna mais quente já registrada. Para colocar isso em perspectiva, a temperatura da lava derretida fica entre 700 graus e 1250 graus Celsius. Portanto, o planeta é muito mais quente do que essa rocha líquida escaldante. Suas temperaturas ultrapassam até mesmo o ponto de fusão da maioria dos metais, que é de cerca de 2.000 graus Celsius. Os cientistas mencionam que o calor insano desse planeta é comparável ao do escapamento de um motor de foguete. Em 2005, uma estrela famosa a ligou. Espere, isso é um nome ou um número de telefone? Tanto faz. Acontece que essa estrela tem uma irmã e elas têm nomes muito parecidos. A irmã tem um B no final. De acordo com a NASA, esse lugar parece ter saído de um filme de ficção científica, pois tem uma vibração hipnotizante de mármore azul. Essa aparência é resultado de uma atmosfera repleta de nuvens nebulosas com vidro. A chuva nesse planeta é uma precipitação cheia de vidro que gosta de cair para os lados graças aos ventos fortes, que sopram a uma velocidade de 8.690 km por hora. E sim, essa irmã é quente por algum motivo. Os cientistas mediram as temperaturas diurnas nesse mundo de pesadelo. São cerca de 930 graus Celsius. Portanto, quando chove nesse planeta, é mais como se fosse vidro derretido caindo, em vez de um típico sistema de abastecimento de água. Talvez você não saiba, mas o espaço está repleto de WASPs. Os planetas WASP? Conheça o WASP-66b. Esse planeta quente e abrasador, semelhante a Júpiter, extrapola tanto as regras que chove ferro à noite. O lado diurno não é menos um pesadelo ardente. A temperatura lá é de cerca de 2.370 graus Celsius. O WASP-66b pode ser um pouco menor que Júpiter, mas não subestime sua grandeza. Essa bola de fogo está localizada a 640 anos-luz de distância da Terra, e seu clima aterrorizante é o resultado de uma órbita exageradamente extrema. Esses gigantes gasosos são apropriadamente conhecidos como Júpiteres quentes. Eles gostam de se manter quentes e por isso orbitam muito perto de suas estrelas hospedeiras escaldantes. Nesse caso, a WASP-66b está quase 10 vezes mais próxima de sua estrela do que Mercúrio está do nosso Sol. Isso é perto demais para o conforto, deixando esse planeta rebelde preso à estrela. Assim, enquanto um lado se deleita com a luz eterna, o outro está preso em uma escuridão perpétua. 55 Cancri é uma verdadeira joia.
é a superterra mais radical já vista. Inicialmente, os cientistas acreditavam que ela estava repleta de tanto carbono que seu interior era cravejado de diamantes, graças à pressão insana e às temperaturas escaldantes de 2.700 graus Celsius. Mas os pesquisadores acabaram com a moda dos diamantes, mostrando que na verdade havia menos carbono do que pensávamos inicialmente. Bem, os diamantes não são de fato tão raros e caros, eles são apenas bem comercializados. O último destino de hoje é o GJ 1214b, localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse planeta é como uma Terra superdimensionada, quase 3 vezes maior em diâmetro e 7 vezes mais pesado. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue terminar uma pizza, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não é apenas o tamanho ou a órbita do planeta que é de outro mundo. É muito quente lá fora, com 230 graus Celsius de derreter a mente. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões alucinantes em GJ 1214b criam alguns materiais interessantes, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a habilidade de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida. Mesmo que você tente usá-la, ficará desidratado. Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada. No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje, o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Le Verrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Le Verrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio, mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas e sua trajetória estaria inclinada cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo.
A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de 2 a 4 vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita incomum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade. Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular. Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxando-o para longe. O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível. Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em Vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de Vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10.000 a 20.000 anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres. Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui! Mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zecharia Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O 12º Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012, deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio,
vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao sistema solar externo pelos próximos 12.000 anos. Olhe para cima. O céu está escuro, aparentemente sem vida. Mas então, você percebe algo que não estava lá antes. Uma luz bizarra, quase invisível, ilumina o espaço anteriormente escuro. É tarde demais para correr. Você tem sorte e azar ao mesmo tempo. Está testemunhando o despertar de um buraco negro gigante antes adormecido. Será que ele vai engolir você e o nosso mundo? Buracos negros supermassivos, enormes objetos espaciais milhões de vezes mais pesados que o nosso Sol, vivem no meio da maioria das galáxias. Mas eles são muito difíceis de serem vistos ou estudados. Na maioria das vezes, eles ficam quietos e não fazem nada por muito tempo. Isso é o que estava acontecendo com um buraco negro gigante em uma galáxia distante. Essa galáxia está a 300 milhões de anos-luz de distância de nós, em uma parte do céu chamada Virgem. Durante muitos anos, o buraco negro não estava fazendo nada de interessante. Ele estava quieto e descansando. Mas no final de 2019, algo estranho aconteceu. De repente, a galáxia ficou muito mais brilhante. Ela começou a emitir uma poderosa luz de raio-x. Era algo que os cientistas nunca tinham visto antes. Isso surpreendeu os astrônomos, que começaram a observá-la de perto. Após alguns anos de estudo, os cientistas concluíram que o buraco negro provavelmente acordou de seu estado de quietude e se tornou ativo. Agora, o centro da galáxia está muito brilhante. Isso pode significar que o buraco negro está puxando material e produzindo muita energia. Os astrônomos até deram a esse buraco negro um apelido divertido, Ansky. E o mais legal de tudo isso é que essa é a primeira vez que estamos observando um buraco negro supermassivo mudar para um estado ativo em tempo real. Os cientistas do Observatório Europeu do Sul, na Alemanha, foram os primeiros a perceber algo estranho. Eles usaram telescópios espaciais especiais, como o Swift da NASA e outro chamado eROSITA, para procurar raios-x provenientes do Ansky. Em um primeiro momento, eles não viram nenhum. Então, em fevereiro de 2024, outro grupo de cientistas notou algo novo: explosões de luz de raio-x vindas de Ansky. E essas explosões não eram aleatórias. Elas aconteciam quase como um relógio, em horários quase regulares. Esse tipo de flash tem um nome complicado, erupção quase periódica, ou QPE na sigla em inglês se quiser abreviar. É quando um buraco negro se inflama repentinamente com uma explosão de energia, mas apenas por um curto período de tempo. E essa é a primeira vez que alguém vê uma QPE em um buraco negro que estava acordando, depois de ficar quieto por tanto tempo. Esses tipos de eventos também são muito raros. Os cientistas só encontraram o primeiro QPE em 2019, e desde então só viram mais alguns. Ninguém sabe exatamente por que eles acontecem, mas observar o Ansky pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre como os buracos negros se comportam e crescem. Uma ferramenta importante que eles usaram foi o telescópio espacial XMM Newton. Ele é o único que pode ver a luz de fundo muito fraca entre os flashes. Ao medir a intensidade da luz do Ansky entre as explosões, os cientistas puderam descobrir quanta energia o buraco negro emite durante cada explosão. Você deve saber que os buracos negros têm uma gravidade muito forte que puxa qualquer coisa que se aproxime demais, até mesmo estrelas. Se uma estrela for apanhada, ela pode ser esticada e despedaçada. Os pedaços da estrela formam um anel super quente e brilhante que gira em torno do buraco negro. Esse anel é chamado de disco de acreção. Os cientistas acreditam que os rápidos flashes de raio-x, QPEs, podem ocorrer quando algo, como uma estrela ou até mesmo outro pequeno buraco negro, interage com esse disco giratório. Às vezes, os QPEs têm sido associados à destruição de estrelas. Mas no caso do Ansky, não há sinais de que ele tenha destruído uma estrela. Assim, os cientistas começaram a pensar em outros motivos. Talvez o disco ao redor do Ansky seja feito de gás que o buraco negro pegou do espaço próximo, e não de uma estrela destruída. E talvez algo pequeno, como um planeta ou uma estrela, esteja passando por esse disco repetidamente, sacudindo e fazendo com que ele se ilumine com uma estrela brilhante de raio-x a cada vez.
O que torna o Enski realmente especial é o tamanho e a potência de suas explosões. De acordo com um estudante do MIT que trabalhou no estudo, as explosões de raio-x do Enski duram 10 vezes mais e são 10 vezes mais brilhantes do que os QPs normais. Cada explosão libera 100 vezes mais energia do que as outras observadas pelos cientistas. E o momento também é estranho. O Enski tem um padrão de piscar a cada 4,5 dias. É o maior tempo de espera entre os flashes já visto. Essas características estranhas estão fazendo os cientistas repensarem como os QPs acontecem e o que os causa. Infelizmente, ainda não temos dados suficientes para saber com certeza. Os astrônomos precisam observar mais desses eventos para descobrir. Você deve estar se perguntando como os cientistas conseguem encontrar buracos negros. Afinal, eles capturam tudo, até mesmo a luz. De fato, esses monstros espaciais são realmente difíceis de ver, basicamente invisíveis. Mas os cientistas prestam atenção ao que está acontecendo ao redor deles. Pode ser gás incandescente e poeira em algum lugar do espaço. O fato é que os buracos negros geralmente têm um anel giratório de gás e poeira ao seu redor, chamado de disco de acreção. Esse anel fica muito quente e brilha em raios-x e outros tipos de luz, que podem ser detectados pelos telescópios. Também podem ser estrelas em movimento. Grandes buracos negros, como o que está no meio da Via Láctea, têm uma gravidade tão forte que fazem as estrelas orbitarem ao seu redor. Os cientistas observaram essas estrelas se moverem em padrões especiais e provaram que há um buraco negro gigante escondido ali. Essa descoberta ganhou o Prêmio Nobel em 2020. Eles também estão atentos às ondulações no espaço. Quando objetos gigantes, como os buracos negros, se movem ou se chocam uns contra os outros, eles emitem ondas gravitacionais. Os cientistas criaram ferramentas especiais para sentir essas ondulações e aprender mais sobre os buracos negros. E finalmente ele está curvando a luz. Os buracos negros têm tanta gravidade que podem curvar a luz das estrelas atrás deles, como uma lupa cósmica. Esse truque, chamado de lente gravitacional, pode ajudar cientistas que estão se escondendo. Você deve ter em mente que, ao contrário de alguns estereótipos, os buracos negros não são buracos de minhoca, túneis mágicos que levam você a outros lugares no espaço ou a universos diferentes. Uma vez que você entra em um, não há como sair ou ir para o outro lado. Os buracos negros também não são um tipo de aspirador de pó espacial. Eles não andam por aí engolindo tudo de que se aproximam. Se você estiver longe, a gravidade deles é igual a de qualquer outro objeto com a mesma massa. O buraco negro mais próximo da Terra é chamado Gaia BH1. Ele está a cerca de 1.500 anos-luz de distância. Quanto ao buraco negro mais distante que conhecemos, está localizado no meio de uma galáxia distante, a 13 bilhões de anos-luz de distância. O maior buraco negro que já vimos é chamado TOM 618. Ele é 66 bilhões de vezes mais pesado que o Sol. E o menor buraco negro é apenas 3,8 vezes mais pesado que o Sol e fica ao lado de uma estrela. A propósito, todos os buracos negros giram ou giram muito rápido. O mais rápido deles gira mais de 1000 vezes por segundo. Além disso, os grandes buracos negros no meio das galáxias podem disparar partículas em velocidades muito altas, quase tão rápidas quanto a luz. Se algo cai em um buraco negro, ocorre a espaguetificação. Esse objeto é esticado no espaço como um macarrão devido à gravidade imensamente forte do buraco negro. Por falar em gravidade, se o nosso Sol fosse substituído por um buraco negro com a mesma massa, a Terra e os outros planetas continuariam a orbitá-lo da mesma forma. A gravidade não mudaria só pelo fato de ser um buraco negro. Os cientistas descobriram 2 tipos principais de buracos negros. O primeiro é chamado de buraco negro de massa estelar e, em geral, é cerca de 5 a 50 vezes mais pesado que o nosso Sol. O segundo tipo são os buracos negros supermassivos, que são incrivelmente grandes. Alguns são de 100 mil até bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Também pode haver buracos negros de tamanho médio, do tipo intermediário, mas ninguém ainda encontrou um com certeza. Os buracos negros de massa estelar podem se formar quando 2 estrelas de nêutrons se chocam uma contra a outra. Além disso, 2 buracos negros menores podem se unir e formar um maior. Essa é uma das formas de crescimento dos buracos negros, mas os buracos negros supermassivos ainda são um grande mistério. Os cientistas não têm certeza exata de como o universo cria buracos negros tão grandes. Existem comunidades inteiras de organismos minúsculos e incomuns que vivem em lagoas na Patagônia. E eles são algumas das primeiras formas de vida de todos os tempos.
Ninguém sabia sobre sua existência até que 2 cientistas, Brian Hynek e Maria Farias, foram explorar certas áreas da região. A Patagônia ocupa quase metade da Argentina e poucas pessoas vivem lá, apenas alguns fazendeiros e criadores de ovelhas, que em sua maioria ficam perto de rios e cultivam coisas como maçãs, peras e alfafa. Há muito tempo, era um lugar selvagem e distante onde viviam tribos indígenas. Mas desta vez, vamos seguir os rastros de formas de vida que surgiram muito antes dos seres humanos e examinar mais de perto esses micro-organismos interessantes que Brian e Maria encontraram. Os dois tiveram que dirigir por 9 horas em estradas irregulares para chegar ao seu destino e se hospedaram em um pequeno vilarejo. Apenas 35 pessoas vivem lá. Elas dependem de apenas uma nascente, porque quase nunca chove lá. Na última noite na aldeia, Brian percebeu que as imagens de satélite que ele havia tirado mostravam um conjunto de lagoas que ficava a apenas 16 quilômetros de distância. No dia seguinte, a pequena equipe entrou em um carro e subiu a estrada o máximo que pôde, até que ficou muito difícil dirigir. Eles continuaram andando o resto do caminho. Foi difícil porque tiveram de carregar água e enfrentar a luz solar intensa. Em alguns pontos, acabaram afundando até os joelhos em uma lama feita de sal. Lá em cima, havia 12 lagoas com águas perfeitamente claras. O lugar em si não oferecia muita coisa, exceto a água muito ácida e salgada e a luz solar intensa e direta. Mas era como viajar de volta no tempo, porque aquelas condições eram parecidas com as da Terra há muitos e muitos anos. Quando Brian examinou as lagoas, ele ficou surpreso ao ver muitos micro-organismos incomuns. Nós os chamamos de estromatólitos, que são tão pequenos que nem conseguimos vê-los sem um microscópio. Mas se reúnem e formam grandes comunidades. No passado, muitas espécies incomuns viviam dessa forma, por exemplo, as cianobactérias. Elas eram importantes em sua época porque produziam oxigênio. A Terra, em seus estágios iniciais, não tinha muito desse gás em sua atmosfera. Os primeiros estromatólitos podem ter sido formados por diversos tipos de bactérias que não necessariamente produziam oxigênio, mas apenas viviam sua vida pacífica ali. E formaram camadas, empilhando-se uns sobre os outros, para que pelo menos alguns pudessem receber um pouco de luz solar. Também usavam areia e líquidos pegajosos para ficar juntos. Brian também ficou incrivelmente surpreso porque aqueles eram os maiores estromatólitos vivos que ele já havia visto. Eles geralmente atingem mais de 1 metro de altura, mas os recém-encontrados tinham 5 metros de largura e vários metros de comprimento, o que é gigantesco em comparação com os que vivem em outros lugares. E os fossilizados eram ainda maiores. Há muito tempo podiam crescer mais do que hoje, porque não havia muitas outras espécies que pudessem se alimentar deles ou prejudicá-los. Além disso, atualmente existem muitos outros organismos que podem crescer mais rápido e mais maciçamente e ocupar seu espaço. É por isso que os estromatólitos só podem viver em lugares raros onde quase nada mais pode viver, como nessas lagoas muito salgadas localizadas bem acima do nível do mar, na Puna de Atacama. Os estromatólitos encontrados lá são os mais famosos porque podem ser alguns dos melhores exemplos da vida mais antiga em nosso planeta. Mas eles não são realmente a primeira forma de vida na Terra. Os fósseis mais antigos têm 3,5 bilhões de anos, enquanto outras evidências nos dizem que a vida em nosso planeta surgiu há cerca de 4,1 bilhões de anos. Talvez alguns estromatólitos também tenham vivido naquela época, mas a Terra mudou muito desde então, e os locais onde eles poderiam ter habitado não sobreviveram. Tudo isso pode não parecer muito à primeira vista, porque ninguém encontrou um animal exótico e estranho que nosso mundo nunca tenha visto antes. Mas esses são exemplos notáveis de como pode ser a busca por vida em outro lugar do universo. Os cientistas interessados em estudar Marte geralmente vão até lá porque o local pode ser semelhante à aparência do planeta vermelho há um tempo excepcionalmente longo. Se houvesse fósseis escondidos em rochas antigas em Marte, eles poderiam se parecer com esses estromatólitos. Outra terra distante revelou alguns de seus segredos. É a Antártica, com um antigo mundo perdido encontrado sob seu gelo. Ela nem sempre foi essa terra gelada e isolada de neve e camadas de gelo. Antigamente, fazia parte do supercontinente Gondwana, junto com o que hoje é a América do Sul, a África, a Austrália, a Península Arábica e o subcontinente indiano. Mas, em algum momento, se separou e começou a construir uma vida própria.
e se formou quando outras massas de terra começaram a se afastar, o que criou seu litoral. Mas a Antártica também era diferente em muitos outros aspectos naquela época. Costumava ser uma terra coberta por florestas magníficas e rios cheios de vida. Os cientistas usavam radares e satélites para explorar um mundo misterioso escondido sob o gelo. Essa terra antiga, que fica próxima ao Oceano Índico, é tão grande quanto o estado americano de Maryland ou a Bélgica e tem mais de 14 milhões de anos. Alguns estudos dizem que se formou há mais de 34 milhões de anos, muito antes de a Antártica entrar em seu congelamento profundo. No início, as temperaturas eram mais altas, possivelmente como as da Patagônia ou das florestas temperadas frias da Tasmânia, na Nova Zelândia, ou talvez até mais tropicais do que isso. Mas, à medida que o clima ficou mais frio, pequenas geleiras começaram a se formar nas colinas próximas aos rios. Os vales afundaram mais por causa de todo o gelo que os cobria. Depois, as temperaturas caíram ainda mais e uma camada gigante de gelo cobriu todo o continente, ocultando as antigas geleiras. Os rios moldaram esse mundo perdido há muito tempo, muito antes de ele ser coberto por gelo com cerca de 3 quilômetros de espessura em alguns pontos. Estudos científicos dessa área mostraram que essas paisagens eram repletas de planaltos e montanhas. O gelo que se formou sobre a Antártica tornou toda a área muito fria, de modo que a paisagem não podia mais sofrer erosão. Isso significa que tudo permaneceu basicamente o mesmo e intocado sob o gelo por milhões e milhões de anos. O interessante é que sabemos menos sobre essa terra escondida do que a respeito da superfície de Marte. Uma maneira de explorá-la mais seria perfurar essas camadas para verificar se há amostras de sedimento abaixo. Elas poderiam nos dizer mais sobre a flora e a fauna antigas congeladas. Não se trata de algo novo. Um método semelhante foi usado para coletar amostras de 2 milhões de anos na Groenlândia. A Austrália também tem seu mundo secreto. Organismos antigos foram encontrados escondidos em rochas da parte norte do continente, com cerca de 1,6 bilhões de anos. Essas coisas microscópicas fazem parte de uma família chamada eucariotos. Seus membros incluem hoje plantas, fungos, animais e até mesmo aqueles organismos minúsculos com apenas uma célula, como as amebas. Todos os seres vivos com um núcleo em suas células, inclusive nós, podem traçar sua árvore genealógica até um dos membros mais antigos dessa família. Esse membro é chamado de último ancestral comum eucariótico e viveu há mais de 1,2 bilhões de anos. Esses organismos antigos eram mais complexos e maiores do que as bactérias. Talvez tenham sido os primeiros predadores da Terra, caçando bactérias. Veja isso! O que esse círculo de gelo de formato perfeito está fazendo no meio do rio? Como apareceu lá? Para que ele se forme, as condições devem ser muito peculiares. Então vamos ver se você consegue fazer algo semelhante em casa. Esse círculo também é chamado de disco e panela. Se forma em rios, lagos e riachos, quando o gelo se acumula no centro do corpo de água movido por um redemoinho. O fato é que os redemoinhos aleatórios tendem a seguir rotas circulares, e no inverno os cristais geralmente se acumulam nessas águas de movimento lento. Como resultado, produzem discos circulares, e a correnteza não permite que eles se afastem. Ela apenas os gira lentamente em um único lugar. À medida que um círculo de gelo gira, bate em outros pedaços ou na costa, e é lapidado até ficar perfeitamente redondo. Há outra maneira de fazer isso. Quando um copo d'água fica coberto de gelo, uma corrente que viaja por baixo pode quebrar um pedaço dele e começar a girá-lo até que tenha o formato de um círculo. Esses discos podem ser realmente grandes, com até 15 metros de diâmetro. Outro fenômeno de gelo incrível é chamado de penitente. Esse tipo de formação de neve é encontrado em altitudes muito elevadas. Em grande número e bem espaçado, se parece com lâminas longas e finas de neve ou gelo endurecido que apontam para o sol. Essas torres crescem sobre regiões cobertas de neve e glaciais nos Andes secos, a uma altura de mais de 4.000 metros. Alguns penitentes têm apenas alguns centímetros de altura, enquanto outros chegam a 5 metros, ou seja, aproximadamente a altura de 3 pessoas. Essas estruturas irregulares se formam devido ao processo chamado de sublimação. É um pouco semelhante ao derretimento, mas nesse caso o Sol transforma a neve diretamente em vapor sem derretê-la primeiro. Em outras palavras, o gelo pula o estágio líquido e passa da forma sólida para a gasosa. As áreas curvas da superfície se aquecem e sublimam mais rapidamente do que as outras, formando amassados. É assim que os penitentes são formados, e é por isso que se inclinam na direção dos raios solares.
Já esse se chama gelo de coelho. Não é fofo? Esse fenômeno também tem outros nomes: flor, lã, fita de gelo. Escolha o que quiser. Vou me ater ao gelo de coelho. Ele se forma quando o ar esfriou até temperaturas congelantes, mas o solo ainda não congelou. A seiva nos caules das plantas se expande durante o congelamento, e esse processo causa rachaduras ao longo deles. O que acontece em seguida é que a água é sugada por essas rachaduras. Ela congela quando entra em contato com o ar. Esse processo forma camadas super finas de gelo, criando algo que se assemelha a fitas ou pétalas. O mesmo fenômeno acontece com as plantas lenhosas, mas nesse caso o gelo é ainda mais fino, mais parecido com um fio de cabelo. Essas formações são incrivelmente delicadas, portanto, se quiser vê-las, procure no início da manhã em áreas sombreadas. Também pode encontrar flores de gelo flutuando na superfície de um lago ou mar recém-congelado. Em 2009, uma equipe de cientistas da Universidade de Washington estava navegando perto do Polo Norte. Foi quando descobriu um grande campo dessas lindas formações. Mas o melhor de tudo foi que, quando seus integrantes derreteram algumas dessas flores, notaram que a água continha um número excepcionalmente grande de bactérias. Mas como essas incríveis formações surgem? O ar deve ser extremamente frio, mais do que a superfície do oceano, e muito seco. Quando essa diferença acontece, a secura retira um pouco da umidade da água. O ar fica úmido, mas apenas por um tempo. O frio torna esse vapor de água pesado. Não é de se admirar que o ar queira se livrar desse peso adicional. Assim, cristal por cristal, ele se transforma novamente em gelo, criando delicadas flores, às vezes com até 7 centímetros de altura. O oceano literalmente floresce. O gelo de agulha também tem muitos nomes, e os mais criativos são colunas, franjas e castelos de gelo. Esse tipo ocorre de forma semelhante ao de coelho, mas a água é retirada da superfície do solo por meio de capilares estreitos, e então congela em colunas semelhantes a agulhas. À primeira vista, essas formações parecem feno enfardado, mas feito de neve. E na verdade, essa é uma descrição bastante precisa. Você sabe como o feno é enrolado em grandes bolas? Pois bem, é da mesma maneira que os rolos de neve são criados. O vento sopra um pedaço de neve no chão. Ao rolar, ele pega ainda mais neve, aumentando de tamanho. Os rolos geralmente são cilíndricos e ocos por dentro, pois a primeira camada geralmente se desprende à medida que se movem. Essas formações podem ter mais de meio metro de diâmetro e ocorrem quando as temperaturas estão próximas do derretimento e há uma camada fresca de neve fofa no solo. E ela não deve grudar na superfície em que se encontra. Não se esqueça também do vento. Ele deve ser forte o suficiente para fazer o rolo rolar, mas não tão forte a ponto de quebrá-lo. Essas condições parecem bastante precisas. É por isso que é um fenômeno tão raro. Mas não é só o gelo que cria coisas incrivelmente belas. O fogo também é capaz. Veja o cabelo de pele. Esses fios finos podem parecer dourados e bonitos, mas é muito perigoso pegá-los. O vento às vezes obtém pequenas gotas de lava provenientes de vulcões ativos. Elas são levadas a quilômetros de distância da abertura e são esticadas em fios de vidro super finos, também chamados de lava capilar. Alguns podem ter até 2 metros de comprimento. Você já se aqueceu? Então é hora de se refrescar novamente. Em 19 de março de 2018, os habitantes do Alabama tiveram que correr para não serem atingidos por enormes pedaços de gelo que caíam do céu. Foi a infame tempestade de granizo do Alabama que causou prejuízos de milhões de dólares. Após a tormenta, parecia que o local havia sido completamente destruído por selvagens. Vitrines e outdoors quebrados, para-brisas de carros amassados e buracos nos telhados. Mas o que deixou os pesquisadores realmente empolgados foi uma pedra de granizo encontrada perto da cidade de Cullman, no Alabama. Esse monstro do tamanho de uma bola de softball tinha mais de 13 centímetros de diâmetro e, portanto, estabeleceu um novo recorde local. Agora, observe essas lindas bolhas. São bolsões de gás metano altamente inflamável e combustível. Preso debaixo d'água, esse gás forma paisagens psicodélicas e padrões impressionantes. Típicas de lagos de latitude norte, como o Abraham, em Alberta, Canadá, essas bolhas aparecem quando restos de animais, folhas e plantas caem na água e são consumidos por bactérias, que posteriormente excretam gás metano. Mas não se deixe enganar pela beleza desse fenômeno. Quando chega a primavera, o gelo derrete e as bolhas de metano começam a efervescer e estourar de maneira incrível. Só que se você acender uma fogueira na área, tudo pode explodir. Imagine surfar em uma onda perfeita, quando de repente ela congela.
Bem, isso parece assustador. Felizmente essas coisas não acontecem na vida, certo? Errado! Você pode ver ondas congeladas incríveis na Antártica. Elas acontecem quando o gelo é comprimido e a pressão cada vez maior espreme as bolhas de ar para fora dele. Quanto à bela cor azul, é o resultado do derretimento e recongelamento do gelo. E um bônus, as cataratas do Niágara congeladas. Em 2018, as lendárias cachoeiras localizadas na fronteira entre o estado de Nova York, nos Estados Unidos, e Ontário, no Canadá, conseguiram fazer com que tudo ficasse em silêncio. Os turistas que chegaram para admirar o poder do rugido das águas ficaram surpresos ao encontrar as cataratas congeladas. Bem, não exatamente congeladas, pois tal feito é impossível para uma massa de água corrente tão grande. Mas as gotículas microscópicas que foram transportadas pelo ar das cataratas, bem como a névoa, formaram uma crosta sobre a água corrente. Como resultado, você poderia olhar para as cachoeiras e ter certeza de que estavam congeladas. Na realidade, a água continuava fluindo, mas estava escondida sob o gelo. Vamos testar para ver quantos objetos em forma de espiral você encontra ao seu redor agora mesmo. Aposto que é mais do que você pensa. Uma espiral pode estar escondida nas pétalas das flores de suas plantas. Pode ser que alguém esteja olhando para aquela concha que você trouxe da sua última viagem à praia. Se nenhum desses objetos soa familiar, você pode querer ir até o espelho e virar-se um pouco para o lado. Caso ainda não tenha notado, até mesmo nossas orelhas têm a forma de uma espiral. Por que a Mãe Natureza parece ter tanta preferência por essa forma? Muitas teorias tentam explicar esse comportamento estranho. Uma delas é baseada na sequência de Fibonacci. Esse matemático italiano não estava ligando para as espirais no início. Ele estava estudando os coelhos quando inventou essa teoria. Fibonacci apresentou a sequência como uma solução para um problema envolvendo o crescimento de uma população de coelhos. Vamos recriar sua experiência. Se você colocar um par de coelhos em um espaço fechado, quantos pares de coelhos você encontrará lá depois de um ano? Para resolver esse problema, Fibonacci propôs algumas condições para sua experiência teórica. Primeiro, todos os coelhos precisam nascer como um par, um macho, uma fêmea. Além disso, os coelhos podem começar a se reproduzir após um mês. Mais ainda, cada par de coelhos produz um par de filhotes a cada mês. E por último, nenhum dos coelhos bate as botas até o final do ano. Usando essas suposições, Fibonacci notou a seguinte sequência: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim por diante. Os dois primeiros números da sequência, 1 e 1, representam o par inicial de coelhos. O próximo número, 2, representa o número de pares de coelhos após o primeiro mês. Um par dos coelhos iniciais, mais um par de crias. O quarto número, 3, representa o número de pares após o segundo mês, 2 pares dos coelhos iniciais, mais um par de crias. E assim por diante. Ele logo percebeu que sua série era feita de números que são sempre a soma dos 2 números anteriores. Muitos outros matemáticos analisaram essa sequência ao longo dos anos. Eles logo se surpreenderam ao descobrir que esse sistema foi encontrado em muitas estruturas naturais, como a disposição das folhas em um caule e das sementes em um girassol. Se você não entende por que funciona assim, então pegue um pedaço de papel e uma caneta. Juntos, vamos tentar desenhar a espiral de Fibonacci. Você terá que começar com um pequeno círculo no centro de sua página e depois desenhar círculos maiores ao redor, sem levantar a caneta do papel, usando os números da sequência de Fibonacci. Por exemplo, o primeiro círculo tem 0 unidade de largura, o segundo círculo tem 1 unidade de largura, o terceiro tem 1 unidade de largura, e assim por diante. À medida que você vai adicionando mais círculos, eles se encaixarão perfeitamente para formar uma espiral. A espiral fica cada vez maior, mas segue sempre o mesmo padrão baseado na sequência de Fibonacci. Outro famoso espiralista foi um homem chamado James Bell Pettigrew. Ele era um naturalista escocês que ficou fascinado pelo mistério da forma em espiral que ele notou em quase todos os lugares da natureza. Ele estudou esse assunto em todas as escalas, desde nebulosas gigantes no espaço até moléculas minúsculas. Apesar de suas pesquisas, ele não conseguiu descobrir de onde veio a espiral. Ele tinha certeza de que não poderia ser apenas uma coisa física e acreditava que os órgãos das plantas e dos animais não só têm a forma de espirais, mas também funcionam de forma espiralada. No centro do trabalho de toda uma vida sobre essa forma única estava o coração humano.
Pettigrew acreditava que a estrutura espiral do coração era o mistério de todos os mistérios. Ele também achava que essa forma era culpada tanto pelas contrações musculares quanto pela forma de o sangue viajar nos nossos corpos. A razão pela qual a espiral parece estar em toda parte pode ser realmente simples: eficiência. Dê uma olhada num simples girassol, por exemplo. Essa flor descobriu uma maneira de mostrar suas sementes para o sol para que pudesse expô-las à luz igualmente, sem desperdiçar nenhum espaço e sem limitar seu crescimento. As escadas em espiral também são outro grande exemplo. Elas simplesmente funcionam melhor. É mais fácil subi-las e elas ocupam menos espaço que as escadas normais. Também podemos estar mais inclinados a notar essa forma do que outras, já que uma forma espiral, ou suas proporções, é esteticamente mais agradável ao olho humano. É a razão pela qual designers de interiores, artistas ou ilustradores frequentemente usam esses princípios em seus trabalhos. O símbolo espiral é também o mais antigo encontrado em todos os continentes civilizados. Alguns historiadores acreditam que a espiral na arte asiática pode representar o sol, pois foi encontrada em telhas da dinastia Tang, perto da antiga cidade de Chang'an. Também é frequentemente encontrada em locais de sepultamento. Os cientistas acreditam que ela representa o ciclo de vida, a morte e, de alguma forma, o renascimento. Provavelmente porque em algumas civilizações antigas as pessoas acreditavam que o sol nascia a cada dia, se extinguia a cada noite e renascia no dia seguinte. Talvez você também tenha tropeçado na espiral como um símbolo de hipnose e vertigem. Não há nenhuma evidência real de que você possa hipnotizar alguém fazendo essa pessoa olhar uma espiral por certo tempo, mas seus efeitos sobre nossas habilidades de concentração e nossos nervos ópticos são significativos. Depois de olhar para uma espiral girando por algum tempo, você notará como os objetos ficam menores ou maiores, dependendo da direção da espiral. É fácil entender por que alguns experimentam essa sensação como hipnotizante. Uma das características mais distintivas do DNA é sua forma em espiral, também chamada de hélice dupla. A dupla hélice é formada quando dois fios de DNA se torcem ao redor um do outro, como uma escada sendo torcida em forma de espiral. Essa forma espiral é importante por muitas razões. Primeiro, a forma espiralada permite que o DNA seja compacto e eficiente. A dupla hélice pode embalar muita informação genética em um pequeno espaço, tornando possível às células armazenar grandes quantidades de material genético em uma pequena área. Em segundo lugar, a forma espiral permite que o DNA seja flexível e responsivo às mudanças em nosso ambiente. Como a dupla hélice é composta de duas cordas que podem se mover uma em relação à outra, nosso DNA pode mudar sua forma. Finalmente, a forma em espiral do DNA permite que ele interaja com outras moléculas da célula. Vamos dar uma espiada no quadro geral. Estou me referindo ao maior de todos eles, o das galáxias do nosso universo. Elas também têm a forma de uma espiral devido à sua rotação e à presença de matéria escura. Conforme a galáxia gira, as estrelas e nuvens de gás dentro dela se movem em um movimento circular em torno de seu centro. Esse movimento cria uma forma espiral à medida que as estrelas e as nuvens de gás são atraídas em direção ao centro de todo o sistema. Além disso, a presença de matéria escura, que é um tipo de matéria que não interage com a luz, cria forças gravitacionais que ajudam a moldar a galáxia em uma espiral. Mas não é preciso olhar tão longe para entender por que as espirais são importantes. Seu prático saca-rolhas também tem o formato de uma espiral, porque facilita a abertura da garrafa de vinho. Esse parafuso que você instalou na parede para pendurar um quadro também é uma espiral, que ajuda na tarefa dando um pouco mais de aderência e estabilidade. Tem um caderno aí na sua mesa? Essas páginas podem ser mantidas juntas por um fio espiralado. Isso facilita mexer no caderno sem danificar as páginas. Mesmo seus fios de cabelo podem ter uma forma enrolada. Quanto mais encaracolado o cabelo, mais seco ele será. Isso significa que o sebo do couro cabeludo descerá mais lentamente sobre o fio, facilitando a manutenção e a limpeza. E antes que eu saia espiralando por aí, a gente fica por aqui. Até! 2022 e 2023 têm sido anos marcantes para descobrir mundos novos e fascinantes. No ano passado, a NASA ultrapassou 5.000 exoplanetas confirmados. A lista é incrivelmente diversificada. Ela inclui superterras rochosas, gigantes de gás como Júpiter, gigantes de gelo como Netuno e assim por diante. E isto é apenas o começo. Pode haver mais de 1 trilhão de exoplanetas somente na nossa galáxia. Mas a pergunta mais importante é: quantos deles são habitáveis? Para nós,
Há planetas nesta lista que possam ter vida neles? Ou que poderiam se tornar um lar do futuro para nós? É claro que há, e em 2022 e 2023 nós encontramos até 5 deles. Portanto, apertem o cinto de segurança e aguentem um passeio selvagem além do nosso sistema solar. O primeiro planeta em nossa lista é o Wolf 1069b, uma designação enfadonha e sem graça. Portanto, vou simplesmente apelidá-lo de Wolf, porque, ei, quem vai me impedir? A NASA? Um novo estudo conduzido por 50 astrônomos de olho nas estrelas confirmou algo incrível. Este exoplaneta, o Wolf, que está localizado a apenas 31 anos-luz de nós, poderia ser potencialmente um mundo rochoso. Em outras palavras, teoricamente é um planeta habitável. A equipe por trás da descoberta utilizou uma técnica chamada velocidade radial para detectar o exoplaneta. Esta é uma forma de os cientistas estudarem os movimentos das estrelas e planetas. É como se, ao jogar bola com um amigo, quando ele joga a bola para você, você pudesse vê-la chegando cada vez mais perto. Velocidade radial é tipo isso. Quando um planeta se move em nossa direção, faz com que a estrela que orbita pareça estar chegando mais perto de nós. Quando o planeta está se afastando de nós, também faz com que a estrela pareça mais distante. Os cientistas podem usar estas informações para descobrir o que o planeta está fazendo e qual é o seu tamanho. E foi assim que eles encontraram o Wolf. Estima-se que este exoplaneta seja do tamanho da Terra e cerca de 1 a 3 vezes a massa do nosso planeta. Está orbitando uma estrela anã vermelha que chamarei de Mamãe do Wolf, a Wolf 1069. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. Wolf orbita dentro da zona habitável de sua estrela, o que significa que é um candidato primordial para que exista água líquida em sua superfície. Isso é como acertar a loteria exoplanetária. Quem me dera ter um bilhete. O estudo estima que se o Wolf tiver uma atmosfera semelhante à da Terra, as temperaturas poderiam subir até 12 graus Celsius, o que significaria que a água líquida poderia se acumular no lado diurno do planeta. Mas aqui está o senão. O exoplaneta está acoplado por maré com sua estrela, o que significa que o mesmo lado está sempre de frente para a estrela. Imagine só, um lado do planeta está sempre aconchegado no calor de sua estrela, enquanto o outro está na escuridão eterna. Tipo como no ensino médio. Brincadeirinha. A equipe por trás da descoberta acredita que esta é uma ótima candidata para estudos futuros. Mas provavelmente teremos que esperar mais 10 anos por respostas. Até lá, só teremos que continuar a procurar nos céus com nossos telescópios e mantendo os dedos cruzados. O próximo planeta é TOI 700 e, qual seria um bom apelido? A NASA acaba de descobrir um novo planeta que está pronto para tomar a galáxia de assalto, ou deveríamos dizer por órbita. Vou apelidá-lo de Totó. É quase do tamanho da Terra, muito provavelmente tem água líquida em sua superfície e está a apenas 100 anos-luz de distância. Não estamos falando de uma viagem de carro, é claro, mas isso está perto o suficiente no grande esquema das coisas. Totó é o 4º planeta em seu sistema e tem uma órbita um pouco curta, apenas 28 dias para fazer a volta ao redor de sua estrela. Bem, pelo menos você teria um aniversário a cada mês. Ueba! Desta vez, a descoberta foi feita usando o método de trânsito. Os próprios planetas são incrivelmente pequenos e difíceis de detectar, mas quando um planeta está na frente da estrela, ele bloqueia parte da luz que sai dela, fazendo com que pareça um pouco mais escura. Assim que o planeta se afasta, a estrela fica mais brilhante novamente. Portanto, para encontrar o planeta, os cientistas observam com muito cuidado para ver se a luminosidade da estrela muda. Se isso acontecer, significa que provavelmente há um planeta brincando de esconde-esconde conosco. Foi assim que eles descobriram o Totó. A missão TESS o descobriu, totalizando 66 novos exoplanetas e mais 2.100 candidatos esperando para serem confirmados. A TESS tem estado ocupada em criar imagens de 75% do céu. Isso é que chamo de eficiência. Totó está localizado na zona habitável otimista, entre os planetas C e D, mas pode estar acoplado por maré, assim como o Wolf. Portanto, talvez tenhamos que nos contentar com um mundo aquático unilateral. A descoberta do Totó é uma perspectiva promissora para futuras observações de acompanhamento e demonstra o potencial da TESS de encontrar exoplanetas ainda menores no futuro. Quem sabe poderá um dia encontrar um novo lar para a humanidade entre as estrelas.
ou pelo menos um novo local de férias. A seguir, temos os gêmeos, GJ1002b e GJ1002c. A galáxia acabou de se aproximar um pouco mais de nós com a descoberta de 2 exoplanetas, que eu vou apelidar de João e Maria, que estão a um passo do nosso sistema solar. Isso mesmo, estes 2 planetas semelhantes à Terra estão localizados a menos de 16 anos-luz de distância, o que é apenas um pulinho, um salto em termos de espaço. Para comparação, Próxima Centauri b é o exoplaneta mais próximo com massa tipo A terrestre, a 4,2 anos-luz de distância. Portanto, esses 2 novos vizinhos estão entre os mais próximos de nós. Os 2 orbitam uma estrela anã vermelha com apenas 1/8 da massa do Sol. É bastante fresco e tênue, mas tudo bem, já que ambos os planetas estão muito próximos dele. João leva 10 dias para orbitar sua estrela, enquanto Maria leva um pouco mais de 21 dias. Acho que isso quer dizer ainda mais aniversários. A descoberta foi feita por uma equipe científica internacional e não foi uma pequena proeza. A equipe teve que trabalhar em conjunto com 2 instrumentos, Espresso e Carmenes. O resultado? Um café com leite? Não. O que eles conseguiram foram medidas tão precisas que praticamente se podia contar o número de crateras na superfície dos planetas. O grande achado é que os planetas estão localizados na zona habitável de sua estrela e têm o tamanho certo, o que os torna excelentes candidatos para futuros estudos atmosféricos. O autor principal diz: a natureza parece inclinada a nos mostrar que planetas semelhantes à Terra são muito comuns. Com estes 2, conhecemos agora 7 em sistemas planetários bem próximos ao Sol. Quem diria que nossos vizinhos poderiam ser tão amigáveis? Em conclusão, a descoberta de João e Maria é um salto gigantesco para a humanidade. Então vamos todos levantar um copo de H2O, ou o que quer que bebam em exoplanetas, e celebrar. O último planeta na nossa lista é o LP-890-9C, ao qual chamarei de Bob. Esta superterra, localizada a cerca de 98 anos-luz de distância, é cerca de 40% maior do que nosso planeta natal. Além disso, tem um gêmeo que vou apelidar de Rafa, que é até 75% maior do que a Terra. Mas espaço é sempre bom, né? Os 2 planetas orbitam ao redor da estrela anã vermelha. Infelizmente, o Rafa é bastante quente ao toque, com uma temperatura estimada de 120 graus Celsius. Portanto, não toque. Seu irmão Bob está localizado na zona habitável de sua estrela, o que o torna um candidato primordial para o potencial de vida. Mas lembremos que a temperatura real dos planetas depende da sua atmosfera. É possível que Bob, sendo o planeta mais externo, tenha um efeito estufa fugitivo, tornando-o mais parecido com Vênus do que com a Terra. Portanto, pode estar muito quente para ser habitável, afinal de contas. Mas não percamos ainda a esperança. O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, está de olho. Com sua tecnologia de ponta e instrumentos poderosos, incluindo espectrógrafos, ele pode penetrar na atmosfera dos exoplanetas e revelar quais deles podem ser habitáveis. Então vamos ver o que ainda vai aparecer por aí. Este planeta tem sido listado como o 2º planeta terrestre de zona habitável mais favorável. Agora está na lista com outros 7 planetas semelhantes à Terra, todos a cerca de 40 anos-luz de distância de nós. Talvez eles se tornem nossas novas casas no futuro. Talvez devêssemos consertar o lar que temos. Mas até lá, aproveite este momento e celebre todas essas novas descobertas. Quem sabe quantos mais planetas encontraremos no futuro, considerando a quantidade de tecnologia que se desenvolve a cada ano? Milhares? Milhões? Enquanto isso, Bob e Rafa, João e Maria, Totó, Wolf e sua mãe, todos estarão lá fora, esperando por nós.